Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. A lição que estamos estudando essa semana é sobre Jesus e Abraão. E nessa segunda-feira vamos estudar sobre, o segundo tópico era, não eram aquilo que se vangloriavam. Portanto, esse é o título que vamos falar hoje, nessa segunda-feira. Pergunta A traz o seguinte inquérito. Embora os judeus fossem descendentes naturais de Abraão, de quem se tornaram filhos de fato após rejeitarem a Cristo? Então vamos lá ver. Nós sabemos que por origem eles vêm de Abraão, espiritualmente também falando vêm de Abraão, mas chegou uma altura que rejeitaram a Jesus. Então tornaram filhos de quem? Vamos ver aqui alguns aspectos. O primeiro fator é a reivindicação que eles faziam. Ele dizia, temos um pai que é Deus. Essa era a expressão que eles usavam. Aqui os judeus afirmavam que Deus é pai, querendo reforçar que são um povo escolhido e que, tanto física como espiritualmente, eles pertenciam a Deus. Até aí, sem problema nenhum. Mas Jesus respondeu para eles o seguinte, se Deus realmente fosse vosso pai, vocês amariam a Deus, porque ele veio e também veio Jesus, estava tudo escrito como é que Jesus vinha e eles não perceberam nada. Então, Jesus veio de Deus. A lógica é simples, podemos ver ali que quem ama a Deus reconheceria e amaria também quem? O seu filho. É muito comum nós, às vezes, viajarmos nas conferências e encontrar, às vezes, uma pessoa que é um jovem, que você olha no rosto dele e fala assim, você é filho de fulano. Às vezes acontece, não, não sou filho, eu sou neto. Mas o fato é que nós reconhecemos pela fisionomia. Mas ali não era só fisionomia, ali nós estávamos a falar do modo de vida. A espiritualidade que Jesus demonstrava, aqueles homens eram, aqueles supostos homens de Deus, era para reconhecer a Jesus como o Filho de Deus. Então, infelizmente, isso não estava acontecendo. E Jesus então explica a capacidade que eles tinham de compreender que era outro fator. Jesus explica que não conseguem entender a linguagem, porque não podem ouvir a palavra. Aliás, os ouvidos entravam, o entendimento é que não aceitavam. Então, infelizmente, isso mostra a total cegueira espiritual que eles tinham e, além disso, não conseguiam, então, absolver aquilo que Jesus estava falando com o coração. E dessa forma, então, eles rejeitaram a verdade por estarem espiritualmente convencidos de que eram os bons, os melhores, o que faziam e as minhas obras eram perfeitas. Então, a partir do eu, foi bloqueado então a parte espiritual, o lado espiritual deles, os ouvidos ouviam, mas o coração não aceitava, infelizmente. E depois, com essas circunstâncias todas, Jesus então levou eles a verdadeira filiação que eles estavam, seus frutos estavam demonstrando. Vós tende por pai o diabo, foi a expressão que Jesus usou para eles. Então as atitudes de vocês mostram que vocês não são filhos de Deus, que Deus ama, Deus cuida, Deus realmente tem um propósito, Deus abre o coração das pessoas e vocês estão tão embrutecidos, estão tão fechados nas obras e no eu e no autoritarismo que vocês têm por pai o próprio diabo, Satanás. E ao rejeitar Jesus, eles mostram que espiritualmente eles não eram filho de Deus, então, mas sim filho do diabo. E diz que a vontade dele é satisfazer os próprios desejos do seu coração, quer amar, logo os desejos do próprio inimigo, e imita as obras do inimigo, porque estavam tentando matar Jesus, eles odiavam a Jesus, né? Eles tinham tentado uma trama completa, estavam tentando enredar Jesus numa situação complicada, então, usavam a mentira e o engano, o engodo, para tentar ali alcançar Jesus. E depois rejeitaram a verdade, assim como o diabo que não se firmou na verdade. Então, de todas as formas, tinha vários vínculos ali que acontecia. Então, chegamos à conclusão que, apesar de serem descendentes de Abraão, rejeitaram a Jesus e, daquele contexto, passaram a se identificar espiritualmente com o diabo, e por meio das suas ações, que era o ódio, a rejeição da verdade, a incredulidade, né, todas aquelas atitudes. Então, a verdadeira filiação, podemos ver aqui, que é revelada não pela linhagem, não pela descendência, mas sim pela obediência e o amor exercido a Deus e também ao próprio Jesus.
Isso, então, ensina que ser filho de Deus vai exigir de nós o quê? Mais do que uma descendência, ou mais do que ter nascido na igreja, ou mais do que ser um mero estudante e conhecer a Bíblia toda e fazer teologias e tudo isso. Precisamos fazer o exercício da fé na graça de Cristo e logo a obediência àquilo que ele ensinou. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, aqui está. Resumidamente, então, Jesus negou, infelizmente, que os judeus fossem filhos de Abraão, e a verdade dita por Jesus incomodou muito, pois expunha uma hipocrisia que eles estavam vivendo nela. E em vez de aceitarem, se arrependerem e ter aquela noção, preferiu mesmo rejeitar, pois não amava e nem desejava essa mensagem. Claro que nós vemos alguns que estavam ali naquele meio que ouviu, que entendeu, mas foi poucos, né? Temos Nicodemos e temos alguns outros que realmente ouviu aquilo e tocou, deixou ser tocado em seu coração. Mas, infelizmente, os grandes líderes, isso não aconteceu. Vamos ver então a pergunta 2. A pergunta 2 traz: o que nos torna filhos de Abraão? Agora vamos trazer para os nossos dias. O que torna eu e você, ou cada um de nós, filhos de Abraão? E ainda, como os líderes judeus demonstraram que não eram verdadeiros filhos de Abraão? Então, a primeira parte vai perguntar para nós o que nos leva a ver o que nos torna filhos de Abraão. O apóstolo Paulo escrevendo a Gálatas, no capítulo 3, 6 a 9, o que ele diz que nos torna verdadeiramente filhos de Abraão é o quê? É a fé. E assim como Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça, nós todos sabemos isso, nós todos estudamos isso há tempos atrás. Todos que têm fé e acredita nas promessas e acredita no próprio Salvador Jesus e faz uso da graça de Cristo também vai ser filho espiritual. Isso é para mim e para você hoje. A Escritura vai ensinar que Deus, ele justifica até próprios gentios, ou ele justifica até os ímpios pela fé. Então, uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que pode ser corrupta, ladrão, pode ter feito, transgredir a lei de Deus todas em sequência. A partir do momento que o Espírito da graça toca-lhe o coração e ele aceita, ele é justificado. A fé que ele tem no Salvador, ele conhecendo o Salvador e aceitando esse Salvador, aceitando Jesus como seu Salvador, ele é tocado e aí, a partir desse momento, então, ele vai mostrar que não tem a ver com a biologia, como aqueles homens diziam de Abraão, mas sim a fé. A fé que vai definir os verdadeiros herdeiros da promessa que foi feita lá desde do Éden, né? E passou por toda a geração, passou por Abraão, por Isaac, Jacó e assim por diante, foi reforçado por Jesus antes dele subir ao céu. Então, resumidamente, vamos dizer que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que têm fé em Jesus, fé na graça de Cristo e aceita Jesus como Salvador pessoal. Então, Abraão, por acreditar nisso, na promessa da vinda do Filho de Deus, ele também foi imputado, pela essa fé foi imputado então como justo. Então, devemos ter plena noção disso. E agora vamos ver agora a segunda parte da pergunta, que era como os líderes judeus demonstraram que não eram verdadeiros filhos de Abraão. Então Jesus foi bem claro, ele disse: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido? Abraão não tentou matar ninguém, Abraão não fez isso. Então, com isso, Jesus mostra que os líderes ele não agiam como Abraão, que foi obediente, foi amigo de Deus, foi fiel. Ao invés disso, eles procuravam matar aquele que dizia ser o verdadeiro, vamos dizer, eles queriam matar aqueles que diziam, não aqueles. Eles queriam matar aquele que dizia verdades vindas de Deus para eles. E que se colocou como a luz do mundo, colocou como alguém que queria iluminar, que ia trazer paz, ia trazer salvação à terra, né? Então, as ações daqueles homens condiziam com a fé e o caráter de Abraão. Então, por isso é que eles acabaram ali, como a questão vem colocando, a demonstração que eles davam da sua vida não tinha nada a ver com a demonstração de vida que Abraão tinha. Então, os judeus demonstraram que não eram filhos verdadeiros de Abraão porque rejeitaram e tentaram matar Jesus. E, ao contrário dessa fé obediente que Abraão tinha, infelizmente, eles faziam totalmente o contrário. Então, vamos ver. Se eu ser filho de Abraão não é uma questão de linhagem, ou ter nascido conhecendo a Deus, ou ter nascido até no movimento de reforma, não quer dizer que estamos salvos.
Então, quem crê em Deus, como Abraão creu, ou como o próprio Jesus ensinou que devemos crer, então esse vai ser um verdadeiro filho de Deus. Pelas obras vamos conhecer. Então, se as suas obras é aquilo que Deus pediu, ou se você pratica aquilo que a igreja ensina que deve praticar, então você é filho de Abraão. Mas não vai praticar uma maneira de ser salvo. A prática disso vem de abrir o coração a Jesus, estar em comunhão com Ele, estudar a sua palavra e a transformação é automática. Mas quem vê você na sua transformação, fala assim: nossa, esse verdadeiramente é um cristão. Porque entendeu pelas suas atitudes que você é um cristão. Agora, você pode falar os textos lindos, pode fazer pregação miraculosa, você pode ser uma pessoa de uma oratória excepcional. Mas se as pessoas olham para você e suas atitudes não condizem com a verdade, logo é filho do diabo. Portanto, é mais ou menos isso que vem trazendo aqui essa lição. Ou seja, nós necessitamos de um verdadeiro relacionamento com Cristo. Essa é a necessidade que nós temos. Um espírito que devemos ter de submissão, um espírito de aprendizado, um espírito de mansidão. Aquele espírito que chega alguém a chamar a atenção, nós temos aquela capacidade de fazer aquela gestão, de ver assim, se calhar o irmão tem razão. Irmão, muito obrigado. Ore por mim ou vamos orar junto. Se nós vemos alguém no erro, nós temos que falar, como posso ajudar esse irmão sem ofendê-lo? Então, era o trabalho que Cristo fazia. Os fariseus não viam alguém no erro, apontava logo o dedo. Então, devemos ter essa sensibilidade, né? E ter aquela lembrança do concerto abraâmico que foi feito, o pacto da graça que foi feito, ou do evangelho que foi pregado, ou seja, o evangelho é a salvação. E Jesus ele veio aqui trazer esse evangelho para nós, para que possamos ter a esperança da vida eterna. Então, devemos lembrar que viver a lei, viver o que a igreja ensina, vamos colocar dessa forma, viver o que a igreja ensina, o que a igreja traz nos seus estatutos, sem o lado espiritual, não vai conseguir. Viver uma religião porque eu nasci, sou filho de pastor, ou porque conheço bastante a Bíblia, também não é isso. Devemos lembrar que devemos não só crer, como aceitar, como interiorizar. E o interiorizar vai sair através das obras. E aí sim, esse evangelho vai alcançar o fundo do coração e vamos ser herdeiros da promessa. Então não devemos deixar que a lei nos torne escravo dela. A lei protege. E eu comparo sempre a lei do trânsito. Se você sair e seguir as leis de trânsito, a probabilidade de você chegar no destino em segurança é muito grande. Se você sair sem concordar com a lei de trânsito, a probabilidade de você ter um acidente vai ser enorme. A probabilidade de chegar em segurança vai ser mínima. E a lei de Deus tem o mesmo propósito, nos proteger. E se nós vermos essa lei como uma proteção, nós vamos fazer uso dela para estar em segurança. E esse é o objetivo que Deus tem ao nos dar o decálogo e a igreja pegar nesse decálogo e fazer em vários estatutos que nós conhecemos e sabemos que é útil para enriquecer o nosso caráter e para que possamos nos preparar para ser igual Adão era ou igual Jesus deu aqui o exemplo para nós. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos realmente lembrar da necessidade que temos de não se vangloriar naquilo que nós somos, naquilo que nós somos melhor ou naquilo que seja o que for, mas muito pelo contrário, sermos verdadeiramente filhos de Deus, que nossas atitudes reflitam o caráter que temos vindo de Deus, através da graça de Cristo. E isso pode ajudar a salvar muitas outras pessoas, inclusive salvar até pessoas familiares que têm um convívio direto contigo, uma pessoa que trabalha contigo e vê tua maneira de lidar, teu vizinho. Então, todos que estão à nossa volta podem ser salvos pelo que nós fazemos e não pelo que nós falamos. Então, que Deus nos abençoe e dê sua graça para que possamos realmente entender a necessidade de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Esse é meu sincero desejo e oração para mim e para todos vocês hoje. Amém.